quero refletir hoje com você sobre Gênesis 37, 3 a 28, que faz parte da conhecida história de José do Egito, narrada nos capítulos 37 a 50 do livro do Gênesis. Uma verdadeira novela como gênero literário, mas também uma novela, diria eu, política e de morte. Você vai entender por quê. Analisar essa história é compreender o sentido da ação desse ilustre personagem na história de Israel, chamado José. Contar a sua história no seu contexto e, ao mesmo tempo, atualizá-la. Pois bem, comecemos. Quem era José? José era o filho mais novo de Raquel, a esposa amada de José. Ainda criança, o pai lhe dera uma túnica ornada, uma túnica belíssima, igual dos membros da corte real. Como adolescente, sonhou por 2 vezes com feixes de trigo, sol, lua, estrelas que lhe faziam reverência, significando que mais tarde seu pai e seus irmãos o reverenciariam e obedeceriam aos seus comandos. No entanto, seus irmãos lhe armam uma cilada. Eles querem matá-lo, jogá-lo numa cisterna, devolver a túnica embebedada de sangue de um animal ao pai. Mas ocorre que o irmão mais velho, chamado Judá, que daria o nome à importante tribo do sul, de onde nascera Davi e Salomão, salva-o. Judá propõe que ele seja vendido para uma caravana de madianitas que seguiam para o próspero país do Egito. No Egito, José é vendido para o eunuco do faraó chamado Putifar. Eunuco aqui significa não castrado, que cuidava do harém, e existiam esses tipos, mas eunuco aqui significa o oficial da guarda do faraó, o capitão da guarda. Na corte, José faz amizades e sempre se destaca pela sua beleza física, inteligência e integridade. E aí entra uma história. A mulher de Putifar, que não tem nome, porém ela é acusada na história de sedutora e leva a culpa de sedutora para acusar todas as mulheres dizendo que elas são sedutoras. Ela arma uma cilada contra ele, de modo que ele pudesse dormir com ela. Mas como ele não aceitou, ela o caluniou e fez com que o marido o levasse para a prisão, dizendo que foi ele que a seduziu. Na prisão, José, pela força divina, passa a interpretar sonhos e interpretou de 2 colegas. Um deles é libertado e isso lhe dá a fama de interpretador, de sonhos. 2 anos depois, o faraó também tem 2 sonhos. Quais são esses sonhos? Ele sonha com 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas que devoravam 7 espigas granadas. José é chamado à corte para decifrar os sonhos do faraó. José foi incisivo quando disse ao faraó que os sonhos diziam respeito à política de abastecimento em tempos de crise e o que o faraó deveria, nos 7 anos de abundância, tomar 1/5 da produção dos egípcios e recolhê-los em celeiros para serem utilizados nos 7 anos de fome que viriam pela frente. E que esse era o plano de Deus para o Egito. Com a sua interpretação, José foi constituído como conselheiro do rei. Acossados pela fome, seus irmãos descem ao Egito. Eles são reconhecidos por José, mas esses não o reconhecem. Ao acolhê-los, José arma uma cilada para castigá-los, colocando ouro nos sacos de alimentos que estavam levando para o pai em Canaã. Eles voltam e, diante dos irmãos, José se manifesta como irmão e pede para transmitir ao pai o convite do faraó de vir morar no Egito. Jacó leva toda a sua família e é acolhido por José e recebido pelo faraó nas melhores terras do Egito. Desse modo, o povo de Deus estava salvo pelo opressor. Mas, por outro lado, é Israel, o patriarca, que abençoa o faraó. Estranho. Isso jamais terá acontecido desse modo. Como primeiro-ministro, mas vale como história.
José organiza a política agrária do faraó. E qual é a sua política? Simples de entender. Ele pega os alimentos e vendem que estavam estocados. Quando o povo não tem mais dinheiro, ele troca os alimentos pelos rebanhos. Quando o povo não tem mais rebanho, eles trocam o alimento por terra. Por fim, ele fornece sementes em troca de 1/5 de toda a produção. Que bela política de exploração. E aí fica a pergunta: quais são os objetivos dessa história? Mostrar a rivalidade entre os irmãos, as tribos, né, dos irmãos entre os irmãos e as tribos de Israel, que já não estavam mais querendo partilhar entre elas, então estavam pedindo um rei. Triste notícia também. Apresentar José como um novo Salomão. Aliás, o texto pode ser da época de Salomão também. Então, para defender Salomão. E salvar o povo de Deus. Quarto, enriquecer o faraó. E é o que acontece. Quinto, legitimar na pessoa de José a monarquia de Salomão. Sexto, demonstrar também o descontentamento do povo com o regime monárquico do rei Salomão. Então tem essas duas possibilidades de interpretação. A pergunta é, como atualizar essa história? Eu diria, vivemos num momento, numa sociedade pluralista, dividida socialmente, política e economicamente. Há os que defendem projetos que continuam explorando os pobres, como fez José. Monarquias faraônicas que impedem que a vida seja prioridade. Que Deus nos livre destes faraós. O desejo igualitário das tribos de Israel, né, esse desejo continua vivo no sonho e na esperança de novos tempos. A política de José e dos Josés do nosso tempo não estão aí para serem imitadas. Permita-me terminar com as palavras do Papa Francisco, escritas na encíclica Fratelli Tutti. A sociedade globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado, que privilegia interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. O avanço do globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades dos mais frágeis e pobres, tornando-os mais vulneráveis e dependentes. Desta forma, a política torna-se cada vez mais frágil perante os pobres, econômicos, né, ou economias transnacionais, que aplicam o lema divide e reinarás, como fez José. Qualquer relação das palavras do Papa Francisco com a história de José é mera coincidência. Paz e bem.